Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, senhoras e senhores do Comitê de Imprensa, internautas. Senhor presidente, inicialmente, quero fazer a leitura de um editorial escrito pelo jornalista Cunha Santos sobre a questão licitação do transporte público de São Luís. Diz assim o articulista: os empresários de transportes não recebem mais a imprensa. Ocupam-se reunindo advogados e coletando material para barrar na justiça a licitação do transporte público anunciado pela Prefeitura de São Luís. Para barrar um sonho, uma aspiração, a reivindicação de um povo que já dura décadas nesta capital. A melhoria na qualidade dos serviços de transporte oferecidos à população. Podemos dizer, prossegue o articulista, que ao longo do tempo é a pior atuação empresarial em concessão de serviço público do Maranhão e talvez do Brasil. Há ônibus que fedem, soltam as cascas, as borboletas trancam e constantemente dão prego a meio do caminho. O sistema de transportes públicos de São Luís é e sempre foi um castigo para o povo desta cidade. Deviam se envergonhar. Alguém precisava, e o prefeito Edivaldo Holanda Júnior tomou para si a missão de resolver o problema. O que exige coragem, porque se trata de um problema crônico. Em mãos de um monopólio impenetrável que se sustenta ao longo do tempo contra tudo e contra todos. Na próxima quinta-feira, a comissão de licitação estará recebendo propostas e esperamos que ocorra com muita tranquilidade para entregar um novo sistema de transportes à cidade com a qualidade que a população sempre clamou ao longo de décadas, disse o prefeito Edivaldo a esse articulista. Amanhã, senhores deputados, deputado Antônio Pereira, a partir das 9 da manhã, a comissão estará na FIEMA, no 7º andar, recebendo as propostas. Apesar do que meia dúzia de empresas estão fazendo desesperadamente para barrar esta licitação. Deputado Edivaldo, quando puder, me dê uma parte, por gentileza. Concedo já uma parte ao nobre deputado Estênio Rezende. Essas empresas que também possuem... Deputado Edivaldo, depois me permita uma parte.
Concedo já a parte a Vossa Excelência. Essas empresas que também possuem outras empresas em outros estados, uma delas perdeu a licitação recentemente no estado de Minas Gerais. E estão preocupados em perder também aqui em São Luís. Mas, ora, senhores, quanto tempo os empresários tiveram para se preparar para esta licitação? Ninguém se preparou, é o que nós deduzimos. E querem barrar na justiça um processo que trará a redenção para o usuário do transporte público de São Luís, que sofre há tantas décadas. Ninguém, deputado Fábio Macedo, ninguém teve coragem antes, nenhum prefeito falava, ameaçava, mas ninguém teve coragem de enfrentar esse monopólio que está aí. E o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, com pulso firme, com determinação, apesar, inclusive, de ameaças, ultimamente, resolveu enfrentar a realidade e dotar São Luís com um sistema de transporte digno do cidadão desta nossa querida capital, São Luís. Concedo a parte ao nobre deputado Estênio Rezende. Muito obrigado, deputado Edivaldo Holanda, pela parte. Mas eu queria só comentar aqui, nobre deputado, que em todo e em qualquer lugar do mundo, os órgãos de controle, a sociedade, de modo geral, anseia por as licitações transparentes. E é exatamente isso que o prefeito da capital, Edivaldo Holanda Júnior, está fazendo com o transporte coletivo de São Luís. Esse projeto idealizado já há bastante tempo por ele e por a sua equipe, planejado, rigorosamente atendendo não só tecnicamente o necessário, como juridicamente. Me espanta muito hoje ver empresário do ramo que, junto com outro familiar, tem aqui em São Luís duas empresas que atendem boa parte da população, e como mesmo Vossa Excelência já adiantou, tem empresas em outros estados, como Minas Gerais, vem recorrer através da justiça que suspende a licitação. Eu não acredito, em hipótese nenhuma, que o Tribunal do Estado do Maranhão, com a envergadura dos nossos desembargadores, possam cair numa armadilha dessa. Acho até que o tribunal certamente vai estudar isso aí e, sem dúvida nenhuma, acredito que dará uma solução desejada, como é realmente, de fato, o que está acontecendo, que é a favor da licitação. A licitação é o instrumento mais legal que existe para se disputar não só o transporte coletivo, como qualquer bem público, não só do município, do Estado, como da União. Portanto, me estranha muito o seu Romeu Carvalho, dono da empresa Primor, juntamente com o seu primo Hermes Carvalho, dono da Expresso 1001, ao invés de se prepararem, se qualificarem, se estruturarem com os ônibus de qualidade para atender a população e buscar meios e recursos
para que inviabilize essa licitação. Portanto, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que a Justiça vai estar ao lado do povo de São Luís, como sempre esteve. Quero aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que teve a coragem de enfrentar esses empresários e colocar em prática tão desejada a licitação do transporte coletivo de São Luís. E agora, com essa licitação, sem dúvida nenhuma, e atendendo tecnicamente o que ali está se pedindo, a população é que vai sair ganhando, porque vamos ter ônibus novos, sem dúvida nenhuma, melhores equipados, com muito mais conforto, para atender a nossa população com qualidade. Prova de que o prefeito pensa e trabalha em prol da nossa população de São Luís. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, nobre deputado Estênio Rezende, pelo seu brilhante à parte. Dizer a Vossa Excelência que este certame, presidente Otelino, ele é absolutamente transparente. Ele foi discutido com o TCE, foi discutido com o Ministério Público, passou pelo Tribunal de Justiça do Estado, por audiências públicas com a comunidade, por conversas entre técnicos, inclusive do próprio SET. O presidente do SET chegou a declarar ao jornal Estado do Maranhão, ainda nesta semana, de que o sindicato não entraria com nenhuma medida na justiça, porque ele estava satisfeito com as explicações da CPL, dos técnicos, e que com o que ele tinha de conhecimento do processo. Mas aí surge o interesse menor. O lucro acima do cidadão, mas muito acima. A especulação, a falta de respeito, um serviço totalmente ineficiente, desrespeitoso. E o prefeito Edivaldo teve a coragem de enfrentar isto. Não é para... A atitude do prefeito não é para demagogos. O demagogo, ele joga para a plateia. O demagogo vai para a mídia. Ele se cerca. O demagogo se cerca de tecnologias e vai falar enganando as pessoas. Mas o demagogo não age, nem sequer defende quando é para defender a população de verdade. E o prefeito Edivaldo assumiu com determinação, com pulso firme, com coragem, enfrentando a realidade que outros prefeitos não tiveram coragem de o fazê-lo. Há um blogueiro nesta cidade, Leandro Miranda, que disse o seguinte no seu blog: o prefeito Edivaldo Holanda Júnior mostra pulso forte ao não se curvar aos interesses de empresários inescrupulosos e confirmar para o próximo dia 12 a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas que se habilitarem a participar da licitação para a contratação do serviço de transporte público da capital.
Por absoluta falta de consistência dos argumentos, a comissão especial encarregada de promover a licitação rejeitou o recurso assinado pelas empresas Rio Anil, Primor, Expresso 1001 e São Benedito, e manteve o certame para a data previamente estabelecida no edital e deve se posicionar nas próximas horas sobre novos recursos que pretendem melar a iniciativa histórica da Prefeitura de São Luís. Nobre deputado, eu cedo primeiro a parte ao deputado Fábio Macedo, em seguida concedo a parte ao nobre deputado Antônio Pereira. Em primeiro lugar, deputado Edivaldo, eu gostaria de parabenizar o prefeito de São Luís, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, de abrir esse processo novo de licitação de transporte público aqui da cidade. Como Vossa Excelência mesmo colocou, de décadas que não tem esse processo, e como Vossa Excelência também colocou, de maneira muito clara, que essas empresas que hoje estão contra, querendo melar esse processo, eles tiveram todo o tempo do mundo de se preparar, estrutura, e não fizeram isso. E agora, de forma irresponsável, eles querem entrar com uma ação na justiça para estar atrapalhando esse processo, deputado Edivaldo, que vai beneficiar a população de São Luís. E o prefeito, com muita coragem, de forma muito respeitosa com os usuários de transporte público, vai abrir esse processo amanhã. E eu tenho certeza que, a partir de amanhã, deputado Edivaldo, vai ser um dia que vai ficar na história daqui de São Luís, aonde, em nome de Jesus, vai acontecer essa licitação e os usuários de ônibus terão ônibus mais em breve, ônibus realmente de qualidade, ônibus climatizados, que tem no processo de licitação as exigências de alguns ônibus, e só quem vai ganhar são os usuários de transporte. Então, gostaria mais uma vez aqui de parabenizar o prefeito de São Luís pela coragem, Vossa Excelência também pelo pronunciamento muito claro, dizer mais uma vez que a população de São Luís realmente estará de parabéns, porque vai ter o que merece, um transporte de qualidade público. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, nobre deputado Fábio Macedo, por essa participação no nosso pronunciamento. Obrigado pela parte, deputado Edivaldo Holanda. Agradeço imensamente. Apenas para contribuir. O transporte público no Brasil é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio para qualquer gestor, especialmente nas metrópoles, como é a metrópole de São Luís. E tem que ser feito um enfrentamento com muito compromisso, com muita responsabilidade. E eu vejo que o nosso gestor público, o nosso prefeito Edivaldo Holanda Júnior, não foge desse compromisso, que é o compromisso de atender a comunidade, a sociedade, o povo, com um transporte público de qualidade. Portanto, eu gostaria de parabenizar. Agora, é claro que esse desafio, ele traz um grande enfrentamento, porque existem interesses importantes por trás disso, especialmente a iniciativa privada. Mas eu quero chamar a atenção também que a iniciativa privada, ela é promotora também de progresso, de desenvolvimento. Eu tenho absoluta certeza que colocar na praça uma licitação tão importante para a comunidade, vai haver a compreensão das autoridades e que essa licitação ocorrerá no menor tempo possível, dentro dos trâmites legais, e que vai, sem dúvida nenhuma, beneficiar a população e coroar, mais uma vez, o empenho e a responsabilidade que o nosso grande prefeito Edivaldo Holanda Júnior tem com o seu povo. Obrigado e espero que seja um sucesso, porque São Luís realmente precisa de um transporte público de maior qualidade. Obrigado, senhor. Deputado Edivaldo. Muito obrigado, nobre deputado Antônio Pereira. Concedo já a parte ao nobre deputado professor Marco Aurélio. Para dizer, senhores deputados e telespectadores, sobretudo de São Luís,
dizer que há jacaré na política desta cidade. Contrário, torcendo para que a licitação não dê certo. Vocês lembram da figura do jacaré que eu falei aqui, dos filmes de Tarzan? Pois há políticos desta cidade torcendo contra, para que não dê certo. Isto é crime de lesa cidade. Isto é crime contra o cidadão, contra Deus, que muitas vezes é invocado impropriamente por muitas pessoas que não o temem, não têm o seu temor no coração, que enganam as pessoas nas madrugadas, nas redes, produzindo factoides para angariar popularidade. E as pessoas, às vezes, coitadas, inadvertidamente, embarcam até um certo momento, porque a verdade, ela prevalece sobre a mentira, que muitas vezes aparece em forma de sofismas. E é através do sofisma, deputado Marco Aurélio, que o cidadão, aliado à sua demagogia, vai enganando as pessoas. Mas ela engana até um ponto X. E depois a máscara cai. Nessa questão de São Luís, Deputado Edivaldo Holanda. nessa questão do transporte público, eu quero ver a palavra em favor do povo, mas de coração, contra a desonestidade de empresários carcomidos e retrógrados que não aceitam este avanço em defesa desta comunidade tão carente. Concedo a parte ao nobre deputado professor Marco Aurélio. Em seguida, concedo a parte ao nobre deputado Levi Pontes. Deputado Edivaldo, apenas para reforçar este encorajamento que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior está tendo, no sentido de garantir este processo, até para ter mais condições de exigir um trabalho melhor. E quando se enfrenta os interesses particulares, é natural que haja esta pressão. E o prefeito há muito vem lutando para conseguir implementar este compromisso que foi feito, e agora será feito. E mesmo com toda essa dificuldade que está tendo, mas é preciso ter esta firmeza, como o prefeito, o seu grupo, todo está tendo, e nesse sentido destacar que lá em Imperatriz, por exemplo, nós tivemos muitos anos reféns de uma empresa de transporte público que massacrava, que humilhava o povo imperatrizense, e depois de muitas tentativas, essa empresa conseguiu, a cidade conseguiu retirá-la, cancelar esta concessão. E a partir daí tem uma outra empresa que está de forma provisória, até que seja feito o processo licitatório, mas que já deu uma resposta importante para a cidade. É preciso ter esta coragem que o prefeito está tendo, e logicamente vai haver a tentativa de impedimento, mas é esta firmeza de propósito que tem que prevalecer e que vai prevalecer, e criticar sempre será mais fácil do que fazer. Nesse sentido, eu cumprimento ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior pela iniciativa e pela firmeza no ato que está fazendo. Muito obrigado, nobre deputado professor Marco Aurélio, por esta intervenção ao nosso pronunciamento. Concedo a parte ao nobre deputado Levi Pontes. Deputado Edivaldo Holanda, eu entendo que Vossa Excelência, como sempre, tem a clareza e a felicidade de atingir os alvos. A sua fala
já disse muito do que talvez esteja acontecendo. Por que que alguém fica de uma hora para outra contra avanços em tecnologia, contra a melhoria de serviços públicos? Por que que isto acontece? Vossa Excelência já enumerou alguns fatos, entre eles, aqueles que eu mais acredito, além do tipo de empresário desta área que querem monopolizar com prejuízo para a nossa sociedade, eu acho que o problema é, acima de tudo, político. Daqueles políticos obsoletos, daqueles políticos que não estão pensando na sua população, porque um serviço desse, de grande porte, um serviço desse que atinge uma grande camada da sociedade de São Luís, mormente aqueles mais necessitados, aonde a gente vê que tudo fala em prol da melhoria, como ar-condicionados, GPS, acessibilidade, se fala em serviços de primeiro mundo. Então, às vezes, a nossa compreensão humana é tão pequena que não dá para entender tamanha mesquinharia. Mas com a força que é próprio da juventude, do nosso prefeito, e com a sua fé e necessidade que ele tem de dar resposta a esse povo, eu tenho absoluta certeza e confiança na justiça do nosso Estado. Parabéns a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e força ao prefeito, porque o poder tem oposição, e isso faz parte de uma oposição que nós sabemos que dentro da política existe muito, mas com a fé em Deus nós vamos mudar para sempre esse estilo de fazer política de baixo nível. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Levi Pontes, pelo seu brilhante à parte, que nos honrou muito. E eu quero ler, senhor presidente, uma notícia do Jornal Pequeno de hoje, que diz o seguinte: Vossa Excelência, deputado Otelino, na tribuna ontem e hoje, como eu e outros achávamos que os empresários não iriam ingressar na justiça, até porque o presidente José Luiz Medeiros declarou em recente entrevista ao jornal Estado do Maranhão que estava satisfeito com o conhecimento do processo. Mas vem uma notícia no Jornal Pequeno, está em outros jornais e blogs, dizendo o seguinte: empresas de ônibus ingressam na justiça contra licitação do transporte em São Luís. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís ingressou na justiça com uma ação para barrar o processo de licitação do transporte público que prevê para esta quinta-feira o recebimento das propostas do certame. Além do 7, a ação cautelar do 7 está na 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, nas mãos do juiz Cícero Dias. Até há poucos dias, o 7 havia anunciado publicamente que não entraria com ação judicial contra o processo licitatório, uma vez que havia obtido todas as informações da Comissão Permanente de Licitação.
Na avaliação de técnicos da SMTT, a mudança de postura do SET e a entrada na última hora demonstram que as empresas nada mais querem do que atrasar e atrapalhar a licitação, deputado Levi, uma vez que não se prepararam para se habilitar neste processo. E aí está a razão. Não se prepararam. Ao longo de tanto tempo, esta licitação, capitaneada pelo prefeito Edivaldo, vem há quanto tempo sendo preparada, discutida, dado conhecimento aos empresários, mostrando para eles quais eram as exigências. Mas ninguém se preparou, preferiu a obstrução na justiça. Isto São Luís não vai aceitar. A classe política que pensa a cidade e o Maranhão, deputado Otelino, não vai aceitar. E, com certeza, a justiça que já foi denegrida por parte deles, anunciando previamente uma vitória, tentando adivinhar a decisão de um juiz, eles saberão se acautelar. E entre o atraso, e entre a afronta à população, e o respeito ao povo e à justiça, com certeza, a justiça ficará do lado dela própria e do lado do povo. Quanto ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior, ele diz, na sua rede, não recuarei da decisão tomada, não recuarei 1 milímetro daquilo para o qual o povo me designou, dentre outras coisas, também a licitação de um transporte tão esperada, tão desejada pelos usuários da nossa querida cidade de São Luís. E para aqueles que pretendem continuar colocando o ônibus caindo aos pedaços para fazer o transporte dos usuários e tentam criar obstáculos ao certame, o prefeito avisa que não recuará da missão que o povo de São Luís lhe confiou. Segundo Edivaldo, a licitação vai resolver um problema crônico da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.